E agora, no programa No Leite, a gente vai falar desse alimento que é o alimento mais consumido no mundo inteiro, que está presente em 90% dos lares, e a gente precisa entender por que o leite é importante para a saúde humana. E para falar sobre esse tema, temos aqui a doutora Lara Natassi, que é da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Seja muito bem-vinda, doutora Lara. Obrigada por atender a gente. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, explica pra gente qual é a importância do leite. Realmente esse alimento é indispensável para a saúde humana? Bom, o leite é um alimento super nutritivo, ele é muito importante, sim, para o equilíbrio da nossa alimentação, porque ele é rico em alguns nutrientes muito importantes para o nosso organismo. Ele é uma fonte de proteínas importante, a proteína é muito usada pelo nosso corpo para formar massa muscular, para fazer parte de hormônios, para a constituição dos tecidos corporais, para as nossas enzimas também. Então, a gente precisa de proteína na nossa alimentação várias vezes ao dia. E ainda, o leite é rico em cálcio, que é um mineral super importante para a formação óssea das pessoas e também para a contração muscular. Doutora, a gente fala muito realmente da importância do leite no quesito cálcio, né? Então ele tem um papel ali primordial para os idosos e para as crianças, né? Como que funciona isso? Sim, a formação do nosso osso depende do cálcio e de alguns outros nutrientes, mas o cálcio é muito importante para isso. A formação se dá principalmente na infância e na adolescência. Então, nessa época, a gente tem que ter um consumo maior de fontes de cálcio na nossa alimentação, dentre elas o leite, que é uma das maiores fontes. O leite e os seus derivados, né? Os iogurtes, os queijos também fazem parte dessas fontes, os laticínios em geral. E durante a nossa vida também, para a gente manter a massa óssea, para não ter uma queda muito grande, a gente vai precisar de fontes de cálcio também, e o leite pode contribuir como uma boa fonte de cálcio para a nossa alimentação. Além do cálcio, a gente escuta também a respeito sobre a questão digestiva do leite, né? E já ouvi falar que a gente não pode ficar sem consumir o leite, então a gente precisa aprender a fazer escolhas mais inteligentes, né? Como que eu posso escolher um produto que seja mais adequado se eu percebo que eu tenho dificuldade de digestão com leite? Bom, primeiro acho que é importante a gente dizer o que, que seria essa dificuldade, né? A gente tem algumas condições aí relacionadas ao leite. Uma delas é a intolerância à lactose. O que, que é isso? A lactose é o açúcar do leite. A gente produz uma enzima no nosso corpo chamada lactase, que é a enzima que digere o açúcar do leite, a lactose. O pico de produção da lactase se dá no nosso organismo na infância, tá? Que é quando a gente mais consome o leite e os seus derivados. Depois tende a cair um pouco. Então, é normal a gente ter uma diminuição da produção dessa enzima ao longo da vida. Mas mesmo as pessoas que não têm, que têm uma produção bem diminuída dessa enzima, conseguem tolerar uma certa quantidade de leite na alimentação. Então, é importante a gente desmistificar isso, né? Então, mesmo os intolerantes à lactose conseguem tolerar uma certa quantidade. Tem gente que não produz nada da enzima lactase. Essas pessoas vão se beneficiar dos produtos que são sem lactose ou aqueles que são acrescentados da enzima lactase. Isso é muito comum. Então, muitas vezes o leite sem lactose ele é acrescentado da enzima lactase e a lactose vem pré-digerida, pronta para a gente conseguir absorver. Tá? Então, essas pessoas conseguem ingerir esses produtos sem lactose, mas também podem ingerir os produtos normais, as versões originais, e consumirem a enzima lactase também, tá? Para quem não produz nada da enzima. Existe uma outra condição que é a alergia à proteína do leite. Quem tem alergia diagnosticada pelo médico, aí sim deve evitar o consumo de laticínios, mas a porcentagem de pessoas que têm essa condição é pequena. Então, o mais comum é a pessoa desenvolver algum grau de intolerância à lactose, ela vai poder consumir esses produtos sem a lactose ou consumir a enzima junto com o produto convencional, tá? Mas isso só deve ser feito depois do diagnóstico médico de intolerância mesmo. Porque se a gente consome só esses produtos sem lactose e consome a enzima adicionalmente, pode ser que a gente desenvolva uma intolerância à lactose com uma menor produção de enzimas. Então, sempre devem consultar um médico e um nutricionista antes de escolher o produto. Então, são essas as versões que a gente encontra. Existe um outro tipo de leite, que é o A2, que tem uma proteína que é melhor digerida pelo organismo, mas que não tem nenhuma relação, nem a intolerância à lactose,
nem a alergia à proteína do leite, diz respeito à digestibilidade desse leite também. Então, sempre, gente, o melhor é consultar um médico, um nutricionista, especialistas, antes de tentar consumir um desses tipos de leites diferentes. E é bom a gente também diferenciar o leite desnatado, do semidesnatado e do integral. O que muda desses tipos de leite é a quantidade de gordura, sendo que o integral contém a quantidade de gordura normal do leite, o semidesnatado contém um pouco menos e o leite desnatado contém bem menos gordura. Os outros nutrientes estão na mesma quantidade. Então é bom a gente realmente ficar atento, né? Cada caso é um caso, tem a questão da alergia, tem a questão realmente da intolerância, da dificuldade, mas tem solução para todos esses pontos, né, doutora? Então, o ideal é procurar um profissional e estar bem orientado para não deixar de consumir o alimento. Isso, e fazer com que os laticínios façam parte de uma alimentação equilibrada, que contém outros alimentos também, em quantidades que a gente precisa, de preferência individualizada. Perfeito. Um outro tema que a gente escuta muito também, o leite é vilão de uma alimentação quando a gente está tentando perder peso? Você falou um pouquinho da questão do leite desnatado, que tem um baixo percentual de gordura. O leite ele não deve ser excluso das alimentações ali de uma dieta que está tentando reduzir o número de calorias ou não tem nada a ver, doutora? Não, não deve ser excluído de uma dieta de controle de calorias de forma alguma, né? Sempre as dietas de controle de calorias, de emagrecimento, de ganho de massa muscular devem ser acompanhadas por um profissional especializado. E existe até um outro mito que eu queria esclarecer aqui para todo mundo também, que algumas pessoas falam que o leite tem componentes inflamatórios, que pode causar inflamação no nosso organismo. E a gente já tem isso bem postulado em estudos científicos grandes, que o leite não tem atividade inflamatória, o leite não inflama o nosso organismo, muito pelo contrário, tem até estudos que falam que ele tem atividade anti-inflamatória, então não atrapalha a boa alimentação, a alimentação equilibrada, e não atrapalha a perda de peso. É claro que tudo tem que ser feito em equilíbrio, a gente tem que cuidar da alimentação como um todo e também dos hábitos de vida, mas a gente não deve excluir o leite da nossa alimentação se a gente quer perder peso. Perfeito, doutora. Então vamos só recapitular para o pessoal que às vezes está assistindo a partir de agora. Vamos voltar ali. Valor nutricional do leite. Por que o leite é importante para a minha dieta? Tem o cálcio, realmente não faz mal, não nos inflama. Por que que eu devo manter o leite no meu padrão de alimentação? Ele é rico em diversos nutrientes, como por exemplo a proteína, muito importante para a manutenção e para o ganho de massa muscular, para a formação das nossas células, hormônios, enzimas, para a constituição corporal, né? Além da proteína, né, que é importante para a saciedade também, a gente precisa do cálcio para a formação óssea, para a contração muscular também, e diversos outros nutrientes que o leite apresenta. Então, ele faz parte de uma alimentação equilibrada e deve estar no prato de todo mundo. Então vamos ter realmente o leite como nosso amigo. Ele não é vilão da nossa dieta, ele não faz mal para o nosso organismo. Ele realmente é um alimento muito necessário e que só tem a contribuir para a nossa saúde, né, doutora? É isso mesmo. Eu quero agradecer a sua participação, a prontidão em nos atender e trazer aqui os aspectos técnicos, né? Realmente desmistificar tudo aquilo que a gente escuta a respeito do leite. É muito bom escutar de um profissional o quanto é importante esse alimento. Muito obrigada, viu, doutora? Espero que seja a primeira participação e que em breve a gente troque novas figurinhas, novos assuntos aqui sobre o leite. Eu que agradeço, foi um prazer participar e contem comigo para as próximas.